Olá, eu sou o Gringo Cardia e gostaria primeiro de saudar todos os seguidores do canal de History of Science das universidades de Coimbra e de Aveiro e falar que estou muito contente de estar aqui e poder, na verdade, contar um pouco e dividir um pouco da minha experiência de trabalho, né? Eu sou arquiteto, sou cenógrafo, sou designer gráfico, sou artista visual, diretor de arte e depois de muito tempo trabalhando com várias coisas, como shows, cenários diversos, exposições, direção de movimento, direção de espetáculos. A partir de uns 15 anos atrás, na verdade, me chamaram para começar a fazer museus, para ressignificar as linguagens do museu. E aí, para mim, foi uma experiência muito boa, quando eu comecei a fazer isso, porque eu juntei todas as minhas experiências para poder, na verdade, tentar fazer uma linguagem diferente para esses museus, que isso foi no mundo inteiro, sabe? Foi uma coisa mesmo de comunicação, de linguagem, na verdade, das gerações atuais, poderem absorver o conhecimento de maneiras diferentes, né? Então, quer dizer, minha trajetória vai muito nisso de trazer todas essas experiências e fazer, na verdade, o museu ser uma coisa diferente, que você vai, na verdade, você não fica só lendo o texto, entendeu? Você, na verdade, interage, você trabalha de outras maneiras com os conteúdos acadêmicos que estão ali e que são mostrados de uma maneira diferente. Eu já fiz muitos museus, fiz mais de 10 museus, mas assim, eu posso dizer que assim, dentre eles, assim, os que eu acho que são os mais significativos, vamos dizer assim, a gente tem o Memorial de Minas Gerais, que é um museu de 5.000 metros quadrados, com 30 salões diferentes, cada um com um assunto diferente sobre a cultura e a história de Minas Gerais. Eu tenho o Museu da Cruz Vermelha Internacional em Genebra, na Suíça, que, na verdade, eu fiz esse museu também, recontei a história da Cruz Vermelha, junto com outros dois arquitetos também que fizeram comigo, que é o Shigeru Ban, do Japão, e o Francis Querré, que é da Burkina Faso, mas que trabalha em Berlim. E também tenho, na Bahia, três museus bem importantes, que são a Casa de Jorge Amado, que é um grande escritor, na verdade, um grande escritor que é conhecido bastante no Brasil e no mundo inteiro, que virou essa casa, virou um espaço interativo contando a história da vida dele, misturada com os personagens e as coisas que ele falava. Eu tenho a Cidade da Música da Bahia, que é um museu novo, bem interativo, entendeu? Que, na verdade, mostra a história das diversas faces da música da Bahia, das influências dela no Brasil, que é a música principal do Brasil, da onde nasce a grande música do Brasil na Bahia, e de várias interações também junto com quem faz música atualmente. Então, é um museu que conta a história, mas conta quem está fazendo música ao mesmo tempo. E tem a Casa do Carnaval, que eu fiz também em Salvador, que é um museu que, na verdade, a ideia era mostrar o que é o Carnaval da Bahia, que ritmos são esses, durante o período que não tem Carnaval, que é a maior parte do ano, né? Porque o Carnaval é uma semana e o resto inteiro as pessoas querem saber o que é o Carnaval, quais são os ritmos e não tem. Então, acho que esses são os museus que eu posso dizer que são. A gente pode falar um pouquinho aqui pelo nosso tempo curto, né? O meu processo de trabalho ele varia muito, mas quer dizer, ele tem umas diretrizes meio básicas assim. Primeiro, quando me chamam para fazer um trabalho, a primeira coisa que eu acho interessante é ver se eu gosto daquele trabalho, daquele assunto, porque eu vou aprender aquele assunto. Primeira coisa. Então, para aprender, eu chamo, na verdade, eu tenho na minha equipe vários historiadores que são os melhores especialistas ou cientistas daquela área ali, e a gente faz uma conversa grande sobre o assunto que a gente quer falar. Então, quer dizer, é um brainstorm, na verdade, de trazer bastante elementos disso, e, na verdade, esses especialistas me apontarem, cada um, que coisas acham interessantes em cada assunto desse que a gente vai falar nesse museu aí, entendeu? E aí, assim, a partir daí, na verdade, eu crio um esqueleto, na verdade, do que é aquele museu,
entendeu? Do que, quais são as coisas principais. Aí eu vou ver em que cidade ele vai estar, qual é o lugar que ele vai estar, quantos ambientes tem aquele lugar, quanto de dinheiro tem para fazer, porque você pode fazer mais sofisticado, mais tecnológico, menos, mais teatral, entendeu? E qual é o público que a gente quer atingir. Porque, na verdade, assim, em geral, todos os museus a gente faz sempre para um público geral, mas muito focado na juventude e na infância, porque eu acho assim, por mais sofisticado que seja um museu, ele tem que ter o foco muito nessa geração que, na verdade, vai receber esse legado de conhecimento. Então, assim, por mais sofisticado que seja, eu acho que o museu ele sempre tem que ter essa comunicação, entendeu, com a juventude. Então, ele tem que ser um museu que, na verdade, a juventude ela se encante com isso para poder, na verdade, levar esse conteúdo adiante, né, e valorizar ele. Então, assim, aí a partir disso, né, a partir desse momento que eu tenho assim essas diretrizes, eu começo a pensar, então, de que maneira eu vou contar essas histórias. Então, assim, porque cada museu ou conteúdo, a gente tem várias histórias e tem que ser histórias interessantes, entendeu? Histórias que, na verdade, você não vai fazer um livro inteiro, você vai dar, na verdade, flashes assim, interessantes para a pessoa se interessar. Porque ninguém vai ao museu e fica lendo textos como era antigamente. Hoje em dia, as pessoas têm um tempo muito diferente. As pessoas são muito rápidas, então hoje é tudo cifrado, frases curtas, entendeu? Então, é uma coisa que a gente que lida com conteúdo tem que ser muito inteligente em como passar isso, entendeu? De uma maneira a resgatar, na verdade, principalmente a atenção. Porque a partir do momento que você faz o link com o jovem, entendeu? Aí você, na verdade, esse jovem vai se aprofundar e você tem que ter um segundo layer no museu mais aprofundado, né? Então, você tem, na verdade, que ter vários layers, assim, vamos dizer, de aproximação com o visitante, né? O primeiro que é o de encantamento, da pessoa se sentir dentro de um ambiente diferente que é só uma televisão, que é um ambiente espacial, que tem uma imersão. Segundo, aí, na verdade, é o conteúdo, de que maneira você vai mostrar. E o terceiro, né, assim, estou falando atualmente, você tem que, na verdade, colocar aquela pessoa dentro daquele assunto. Se você não colocar o espectador dentro dessa história, ninguém se interessa pelo museu. Porque, na verdade, o que acontece? A gente vive um tempo muito das pessoas autocentradas, assim, entendeu? Todo mundo quer se filmar, ninguém tira foto de paisagem, você tira foto de você e a paisagem é atrás. E isso é em tudo, quer dizer, no conhecimento, na maneira de absorver as coisas. Então, quer dizer, você tem que, na verdade, fazer algumas coisas que aquela pessoa ela brinque no museu. Porque, na verdade, assim, os grandes teóricos de museografia, eles falam que, na verdade, o museu do século XXI é um museu da diversão, onde a família inteira se diverte e ali estão inseridos vários, vamos dizer assim, assuntos que são fundamentais para a história, entendeu? Para, na verdade, para a formação de uma pessoa, né? A formação de caráter, de valores, de um monte de coisa. Então, quer dizer, o trabalho da gente é muito de fazer, vamos dizer, uma Disneylândia do conhecimento, vamos dizer assim, sendo bem assim polêmico, né? Mas no fundo é isso. As pessoas gostam de se divertir. E se aí, na verdade, você tem nessa Disneylândia, você tem um conhecimento profundo de coisas que são bem difíceis de chegar nas pessoas, é melhor ainda, porque as pessoas absorvem. As pessoas, através da emoção, é que as pessoas, na verdade, captam as coisas hoje em dia. Isso é uma coisa interessante, porque, pela minha experiência de todos esses anos, quanto mais você tem tecnologia, assim, as tecnologias as pessoas têm dentro das suas casas. Então, o que elas querem ir num lugar? Elas querem ir num lugar para ter, assim, na verdade, esse encantamento, entendeu? Assim, na verdade, de se sentir dentro de uma história, de um outro lugar que não é a sua casa, entendeu? E às vezes essa teatralidade, entendeu? Essa coisa de você expor de uma maneira diferente, você faz a pessoa entrar no conteúdo de uma maneira mais profunda, assim. Então, quer dizer, isso é uma coisa muito geral
assim, vamos dizer, do processo, né? Para criar toda essa atmosfera do museu, na verdade, eu trabalho muito com várias linguagens, entendeu? Primeiro, a linguagem espacial, porque, como eu falei, eu acho que você tem que entrar num espaço diferente. E esse espaço diferente é som, é cheiro, são pessoas que estão ali recebendo, que às vezes tem uma teatralidade ou não, entendeu? Mas eu uso muito assim, além do espaço expositivo, eu também trabalho com os historiadores, na verdade, esses conteúdos. Eu sempre, todos os museus que eu faço, esses historiadores escrevem para mim uma pesquisa sobre os diversos assuntos que nós elencamos no nosso esqueleto do museu, e esses assuntos todos eu sempre transformo num livro, que eu faço uma impressão desse livro, entendeu? Uma edição desse livro, para poder ter essa pesquisa consolidada. E a partir desse material, dessa pesquisa toda, aí vou fazer meus vídeos. Os vídeos e o audiovisual, às vezes projeções, às vezes holografia, várias coisas que têm a ver com essas pesquisas, esses conteúdos que eu selecionei. E aí, mas só que aquela linguagem acadêmica eu não posso levar para um vídeo nem para uma coisa escrita no museu, entendeu? Então, eu tenho que ter um redator, na verdade, um redator vamos dizer, jornalista de história, entendeu? Que entenda muito de história, para poder a gente simplificar aquela pesquisa inteira sofisticada que vai estar no livro de uma maneira mais simples, que é de uma maneira audiovisual, assim, que seja mais, vamos dizer assim, palpável e que passe de uma maneira fácil para as pessoas, né? Então a gente faz, na verdade, um roteiro, e esse roteiro, na verdade, eu crio vários vídeos e projeções, e além disso, eu tenho também uma equipe grande de pesquisa iconográfica, que são assim as imagens, os filmes, coisas assim que na verdade históricas, que eu costumo na verdade trabalhar muito com esses documentos e fazer um trabalho de animação gráfica, de computação gráfica. Na verdade, é um trabalho bem minucioso, que eu recorto todas as fotos, faço um roteiro desse vídeo, eu mesmo faço isso, entendeu? Posso mostrar para vocês esses roteiros, faço o roteiro e a gente, na verdade, recorta todas essas fotos e essas fotos ganham vida em movimento. E aí a gente conta uma história inteira, entendeu? Assim, que é muito legal, porque, na verdade, você faz um documento histórico ter vida. E aí, na verdade, você se comunica mais com essa juventude que, na verdade, não gosta de ver só uma foto parada, entendeu? Então, é um artifício que eu achei e tenho trabalhado todos esses anos e tem dado muito certo, entendeu? Assim, e, às vezes, também eu faço filmagens, por exemplo, assim, de alguns assuntos, entendeu? Eu filmo muito depoimentos de pessoas. Eu acho que assim a história oral é muito importante hoje em dia. Eu acho que a história oral e o olhar de cada pessoa é fundamental para você botar em todos os museus de qualquer coisa, porque assim, mas não é só aquele velho, vamos dizer assim, mestre que sabe tudo. Você tem que pegar a pessoa jovem, você tem que pegar todo tipo de gente para falar sobre o assunto. Você entrevista várias pessoas e você coloca de alguma maneira as pessoas ali sendo, vamos dizer assim, interlocutoras e contando aquela história também. Porque eu acho que isso aí, na verdade, o visitante vai ver que tem uma pessoa igual a ele dentro desse universo, entendeu? Isso é muito importante, eu acho assim. Tenho cada vez mais inserido isso nas minhas histórias de museografia, né? E a partir daí, quer dizer, a gente na verdade transforma cada vídeo desse, são vídeos que na verdade são curtos. Eu fazia vídeos bem curtos, fazia vídeos quando começou essa história de museu, assim, de me chamarem, eu fazia vídeos curtos porque as pessoas veem em pé os vídeos. Ninguém consegue ficar muito tempo em pé, então tem que ser um vídeo rápido, de 3 minutos no máximo, para você passar para outra estação, para outro lugar que tem uma projeção. Nos meus últimos museus, eu comecei a fazer museus meio mediatecas, entendeu? Eu comecei a colocar, na verdade, bancos e sofazinhos para as pessoas sentarem e verem, e tem dado muito certo, as pessoas adoram. Então, eu fiz um mix das duas coisas. Tem lugares que você brinca em pé, passa bastante gente, e ao mesmo tempo você tem estações que você pode sentar e ver aquele vídeo que também não pode passar de 15, 20 minutos para poder a pessoa, na verdade, não se cansar ali, entendeu? Então, esse tempo, na verdade, é uma coisa que muito regula tudo, assim, entendeu? Esse tempo de absorção mesmo da informação pelas pessoas hoje em dia. A pandemia,
Na verdade, ela trouxe um tipo de reflexão muito importante para todo mundo. E eu acho assim que para os museus, de alguma maneira, foi uma coisa muito boa, porque quando voltou, as pessoas voltaram com um olhar diferente, um olhar assim menos ansioso, assim, daquela loucura e uma vontade de aprender mais. Isso eu senti nos meus museus todos, assim, entendeu? As pessoas passaram a querer visitar mais os museus, porque na verdade assim as pessoas viram, se acostumaram a ficar 2 anos paradas, entendeu? E descobriram aquele tempo que já tinha, não existia mais. Quer dizer, hoje em dia está voltando tudo de novo, mas no começo foi muito assim, entendeu? E eu acho assim, eu fiz um museu, Museu da Música da Bahia, eu fiz inteiro esse museu durante a pandemia. Durante a pandemia inteira foi que eu tive que fazer as entrevistas, os historiadores, trabalhar. O processo inteiro desse museu, que durou 2 anos, foi exatamente os anos da pandemia. Foi muito duro fazer, assim, entendeu? Porque, na verdade, assim, tudo era limitado, assim, tudo era muito mais difícil, entendeu? As coisas de informação, de você pesquisar, de tudo era pior. Mas eu acho assim que aqui no Brasil, por exemplo, as pessoas estão cada vez mais entusiasmadas com, na verdade, levantar a nossa história, porque a gente não tem a nossa história. Nossa história aqui está muito mal contada e as pessoas não sabem nada. Então, assim, a gente é um país em construção e a gente precisa muito disso. Então, para você ter uma ideia, quando eu fiz a Casa de Jorge Amado em Salvador, são uns 10 anos atrás, mais ou menos, 8 a 10 anos atrás, a gente fez a casa em um ano. A casa virou a segunda atração cultural mais visitada da Bahia inteira. Então, a partir daí, o governo de lá ficou empolgado e me chamaram para fazer um outro museu, que é a Casa do Carnaval, e depois o novo da Cidade da Música, e estou fazendo agora um outro chamado a Casa da Palavra de Rui Barbosa, que foi um grande, vamos dizer assim, jornalista e político brasileiro, né? Na verdade, importantíssimo assim, e que na verdade também ninguém sabe a história dele. Eu mesmo sabia muito pouco. Então, quer dizer, eu acho que assim, aqui no Brasil tem uma vontade muito grande das pessoas contarem suas histórias, porque as histórias estão abandonadas e na verdade a história sempre ela é recontada, né? Então, assim, eu estou fazendo agora um museu que é a Casa de Darcy Ribeiro, que é um grande antropólogo assim, um dos maiores antropólogos do Brasil, que foi muito importante sobre tudo que ele falou sobre o povo brasileiro. Ele pensou o Brasil, um dos grandes pensadores do Brasil. Só que quando eu vou fazer hoje, no século XXI, eu tenho que fazer ele, mas ao mesmo tempo eu tenho que revê-lo, né? Porque na verdade assim, ele foi um grande antropólogo dos anos 90, entendeu? Assim, 80, 90, 70. Quer dizer, ele abriu muitas janelas, muitas portas, mas a gente sempre tem que trazer o que mudou nesse tempo, entendeu? O que mudou no planeta? Como é que as pessoas estão vendo as coisas de agora? Como é que a juventude está entendendo esse assunto, entendeu? Então, tudo isso é um trabalho sempre que, vamos dizer assim, ele não tem uma fórmula, né? Ele tem, na verdade, que ser um trabalho muito interativo, muito ouvindo muitas pessoas, entendeu? Ouvindo não só os especialistas, mas também as pessoas do lugar onde você vai instalar o museu. Eu acho assim, sempre é importante na cidade que você está, essa cidade se sentir aquele museu está contando alguma coisa daquela cidade, entendeu? Assim, e eu acho assim, e de ciência, por exemplo, eu fiz uma grande exposição que abriu o Museu da Manhã, que era, na verdade, quase um museu, que era a história de Santos Dumont. Na verdade, para recontar a história desse inventor, que foi um cara genial, assim, entendeu, do Brasil, e que muito pouca gente sabe. Porque, assim, todos os historiadores especialistas em Santos Dumont me falavam assim, ele virou, na verdade, um ícone, assim, entendeu? Chapa branca. E a grande história dele ninguém sabe, então vamos contar. Então foi muito legal, porque, na verdade, é a gente revisitar a história o tempo inteiro. Eu acho que isso é muito legal de você trabalhar num museu ou mesmo na ciência, entendeu? Por exemplo, nesse Museu do Santos Dumont, nessa história, nessa exposição que é meio museu, ficou um ano em cartaz, porque foi um sucesso imenso de público, a gente foi assim, vamos colocar lá também, além da história de Santos Dumont, coisas que as pessoas não sabem de ciência. Como é que um avião voa? Como é que ele flutua?
como é que ele não cai, entendeu? Como é que é uma turbina de um avião? Falei, vamos inserir de alguma maneira essas coisas todas, porque as pessoas sabem muito pouco. E aí, através de uma coisa lúdica, entendeu? Assim, que essa exposição se tornou, com lugares interativos e tudo mais, as pessoas, na verdade, se encantaram e saíram de lá e falaram, nossa, aprendi tanta coisa nessa exposição, entendeu? Que é exatamente um museu. Na verdade, estou batalhando para essa exposição fazer parte de algum museu de aeronáutica assim, no Brasil, porque eu acho que é importante esse tipo de história ser contada. Então, é isso. A gente, na verdade, o nosso trabalho como museógrafo, assim, entendeu? E designer de museu, assim, curador de museu, é, na verdade, fazer exatamente essa releitura da história, entendeu? Trazendo os conteúdos profundos e, ao mesmo tempo, trazer o que isso tem a ver com as pessoas hoje em dia. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.